Elaine, essa reforma, que é a PEC 32, né? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, ela altera o texto da Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? É o principal documento aí que rege a nossa sociedade, e ela simplesmente destrói aquilo que a gente conhece como Estado brasileiro. Então ela altera ali uma série de dispositivos que afetam diretamente não só a realidade daqueles que são os servidores públicos, mas também de toda a população que faz uso do sistema de saúde, do sistema de educação, inclusive aquela que não faz uso cotidiano, né? Porque talvez mais do que nunca está claro a importância e o grande patrimônio do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Agora, né, o país está indo se encaminhar para 600 mil mortes na pandemia do Covid-19, e esse número só não é maior graças aí a todo o esforço e toda a competência do Sistema Único de Saúde, que está seriamente ameaçado por essa PEC. Existe alguma possibilidade também de mudanças estruturais nas carreiras dos trabalhadores do serviço público? Sim, vamos lá, Elaine. Essa PEC, ela afeta, tem uma série de questões que eu acho importante a gente colocar aqui. Discussões, inclusive, que podem parecer um pouco técnicas, mas eu quero abordar porque eu acho que não são secundárias. E acho importante que a nossa população esteja atenta. Hoje, Elaine, o serviço público, né, a administração pública, ela é norteada por 5 princípios constitucionais. E essa PEC, ela insere, além desses 5, que aquele o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ela insere outros 8 princípios. E entre eles tem ali um princípio que vale a pena a gente se debruçar e estar atento, que é o da subsidiariedade. Esse princípio, ele tira do Estado a sua responsabilidade como o órgão, né, gerenciador, digamos assim, da educação e da saúde públicas e define o Estado como um órgão complementar à iniciativa privada. Inclusive aqui eu vou ler a redação do artigo que coloca, dizendo o seguinte, que é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado, que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. Ou seja, o que ele está colocando aqui? A partir da aprovação dessa PEC, o Estado está totalmente isento de qualquer papel estimulador da economia, então políticas aí que podem beneficiar os pequenos agricultores, pequenos comerciantes. A partir dessa promulgação, elas vão estar vedadas. Então, veja que isso aí atinge, né, a população em geral. E também você me perguntou, né, sobre a questão da carreira do serviço público. Muito se fala, a gente vê todo dia a mídia batendo sistematicamente como se os servidores públicos fossem privilegiados, como se gozassem de regalias. E, de fato, existem servidores públicos que gozam dessas regalias. A gente vê lá os super salários dos ministros do Supremo, né, das altas cortes, os funcionários aí do alto escalão do judiciário. E é curioso que é o seguinte, essa PEC, ela não toca nesses privilégios. Então, hoje, como é que funciona? Hoje, o servidor público ele pode ser contratado basicamente de 2 formas. Existem aqueles contratos temporários, quando a pessoa é contratada para uma tarefa em específico, que é o caso mais comum, acho que muita gente vê, são quando vai ocorrer o censo do IBGE, muita gente é contratada, presta um concurso, executa aquela função e depois o seu vínculo com o Estado está encerrado. E tem também aqueles servidores efetivos, que são contratados pelo regime jurídico único. O regime jurídico único, com essa proposta, ele simplesmente se extingue. E aí passam a existir 5 formas de contratação de funcionários públicos, ou seja, o regime jurídico único, que a forma hoje ela vai ser abolida, mas vai ser restringida a poucos cargos que são tidos como cargos típicos de Estado, que são os cargos de diplomacia, são as elites aí do judiciário, que são de fato esses cargos privilegiados. Então vejam que não toca onde esse privilégio acontece. Eu tenho até um dado aqui para trazer que ilustra bem isso que eu estou falando, do servidor não ser privilegiado. Elaine, mais de 50% dos servidores públicos do nosso país recebem um salário de até R$ 2.500. Então veja que é muito baixo. No executivo, a média de 3.900. E essa média ainda é empurrada para cima por aqueles poucos cargos, né, de privilégio. Então, assim, essa reforma, ela aprofunda a precarização, porque ela, inclusive, coloca dispositivos ali que isentam o Estado de dar uma cobertura, por exemplo, na saúde e na educação, em áreas
onde o serviço já é oferecido pela iniciativa privada. Então você que tem um filho numa creche, aí no seu bairro, né, aqui no Campeche, se eventualmente tivermos aqui 2 ou 3 escolas privadas oferecendo serviço, a administração pública, a prefeitura, o Estado e o governo federal estarão isentos da obrigação de oferecer aquele serviço para a comunidade. Então veja que isso aí é um ataque muito severo a não só os trabalhadores, mas à sociedade em geral. É a festa do serviço privado, né? É a festa do serviço privado, né? Ela vem nessa concepção de Estado mínimo, e a gente sabe para quem que é Estado mínimo. É Estado mínimo para o povo trabalhador. Os grandes empresários contam com o Estado máximo, são isenções tributárias, são um sistema judiciário que sempre auxilia, né, que dá um socorro quando a gente viu na última crise nos Estados Unidos. Mas assim, é importante colocar que essa concepção de Estado mínimo, isso aqui tem muito liberal aqui no nosso país que adora divulgar isso, né, e vende os Estados Unidos como um grande exemplo. Essa semana o Senado norte-americano aprovou um pacote de $1 trilhão de indução, de fomento daquela economia. Então veja que mesmo nos países, né, que divulgam esse tipo de ideia, lá eles não aplicam, é Estado mínimo para nós. Aqui no Brasil, né, um país subdesenvolvido, os trabalhadores aqui super explorados, para nós é Estado mínimo, para lá não. E como é que vai ser essa greve, né, Marcos? Uma vez que a gente sabe que os trabalhadores públicos, quase que na sua ampla maioria, estão trabalhando em casa, quer dizer, vai ser um dia de parada total, como é que vai ser? Vai ter alguma atividade? Como é que vai ser essa greve do dia 18? Bom, a primeira questão que eu faço questão de mencionar aqui, Elaine, é de que nós, embora não estejamos trabalhando presencialmente na universidade, a universidade segue funcionando, nós estamos trabalhando de nossas casas, inclusive, né, arcando do nosso bolso com os custos de eletricidade, de material de escritório, enfim, de manutenção dos equipamentos. Justamente. Então, a universidade segue trabalhando. Isso é importante pontuar, porque nessa semana, inclusive, o prefeito de Criciúma esteve ali na UFSC, né, fazendo uma fala absurda, dizendo que a universidade estava sem funcionar, defendendo, inclusive, o fechamento da universidade. E eu acho importante, então, colocar isso. A universidade segue trabalhando e os outros órgãos também do serviço público seguem trabalhando ainda que não presencialmente. E, enfim... agora para o dia 18, né, a gente está se somando, a nossa categoria ontem aprovou em assembleia, está se somando a uma série de sindicatos, de categorias aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas é um ato nacional, é um dia nacional de paralisação do serviço público. Nesse dia nós estaremos envolvidos em atividades pela manhã de panfletagem em locais onde estão acontecendo as vacinações na cidade, vamos fazer uma intervenção visual, a gente está colocando cruzes em rótulas, em espaços públicos da nossa cidade, simbolizando, né, e em memória as quase 600 mil vidas perdidas aqui na pandemia. E durante a tarde vai rolar lá na Catedral, às 16 horas, um grande ato. Então eu quero aqui convidar, estender esse convite para toda a população, para se inteirar do que está acontecendo com essa PEC e se mobilizar contra, porque ele é um ataque muito severo, é um ataque que vem agora na sequência, né, depois de uma reforma da Previdência, depois uma reforma trabalhista. Essa semana, inclusive, tivemos aí uma mini-reforma, né, que extinguiu, que possibilita a criação de empregos sem direito de férias, sem enfim, o 13º, sem uma série de direitos consolidados. E essa reforma administrativa ela vem também nessa sequência de mais uma contra-reforma contra os trabalhadores do nosso país. É importante a gente se levantar contra ela.